Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia. Falamos sobre assédio moral no trabalho. O Pedro Jacob tem a prioridade. Prioridade, muito bem. Assédio moral, nós temos aí, temos visto que tem situações... por que ocorre isso no local de trabalho? Nós temos que verificar também, porque às vezes a gente fica falando sobre o assédio moral e aí ele tem um intuito dentro da empresa, né? Que pode ser a questão aí das metas, ou pode ser situações como a gente já vivenciou de um determinado banco que colocava as pessoas que retornavam de auxílio-doença ou doenças do trabalho, né? Aquela questão do bancário, Lerdort, né? Muito... a questão de ou função sindical, ou a questão sindical, né, ou por ser um sindicalista, nesse banco, em determinada situação, eles foram colocados, todos esses que retornaram, né, do acidente de auxílio-doença, ou acidente de trabalho, eram colocados dentro de um cofre, né, onde não tinha janela, só tinha uma porta e não lhe davam tarefas e sequer eles tinham senha para entrar no computador. O que se quer com assédio moral em muitas oportunidades? Né? Se quer consumar, por exemplo, a questão do assédio sexual, né, com essa trabalhadora, né, normalmente, ou então que esse cidadão peça demissão no local de trabalho. Né? Esse normalmente porque ele tem estabilidade acidentária, ele retorna ao seu local de trabalho e a empresa não pode demiti-lo em função dessa estabilidade, e aí ocorre que começa a lhe dar tarefas menores, ou não lhe dar tarefas, ou deixar em local isolado, né? Aquilo que se fazia quando criança, né? Muito tempo atrás, que a professora botava de castigo. No castigo. Né? Isso que se faz. E aí quando se fala em dignidade, é isso, né? A dignidade do trabalhador tem a ver com essa questão do assédio. Se tu me permite, Jacob, o que nós podemos deixar bem claro para o trabalhador se identificar, porque eu acho que a nossa principal questão aqui é que o trabalhador se identifique e consiga identificar que está sendo vítima de assédio. A questão do assédio em relação aos adoentados, em relação às metas. Como é que ocorre isso? Isso é um processo que muitas vezes começa com uma decisão tomada por uma presidência de uma multinacional na Europa, que decide, por exemplo, aquelas pessoas que ficam desossando ou cortando frangos num frigorífico, que em 1 minuto faziam isso com 5 aves, e tomam uma decisão na Europa que está rendendo muito pouco, então a partir de agora, em 1 minuto, tem que ser feito 10. Essa decisão vem vindo numa cadeia de decisões, uma cadeia hierárquica, até chegar ao chão do frigorífico, onde aquelas pessoas, o que faziam os 5 em 1 minuto, tem que fazer 10. O que acontece? Essas pessoas começam a fazer, pelo medo de serem despedidas, e começam a adoecer. Começam a ter problemas, começam a se afastar da empresa com atestados médicos, de uma forma repetida, até que começam a ficar definitivamente no INSS por um período maior, o que os trabalhadores chamam comumente de encostados no INSS, e em um determinado momento essas pessoas têm que retornar. E aí aquilo que o Pedro colocou. Essas pessoas, como têm uma estabilidade, as empresas, a única forma que tem de se vingar ou de pressionar com que esses trabalhadores saiam, é fazer o assédio. E o que nós temos nisso? Nós temos empresas adoecendo trabalhadores e não reassumindo, não reabsorvendo essa mão de obra dentro da empresa. E o que acontece com eles? Exatamente isso. São colocados em locais chamados masmorra, locais com apelidos, sem deixar os trabalhadores geladeira. Os trabalhadores não podem ser cumprimentados por alguém, não têm acesso a telefone, não têm acesso a nenhum trabalho e ficam lá. Esse é um tipo de assédio, o assédio de metas. É uma reclusão funcional. Exatamente. E é uma reclusão que faz com que os outros trabalhadores, muitas vezes, reforcem esse assédio, porque eles passam pelas pessoas assim, mas tá bom aí, né? Enquanto a gente está todo mundo trabalhando, tu está sentado aí sem fazer nada. Moleza, quero trocar de lugar. Quem sabe eu aqui não vou começar a não fazer nada. Tu não tem vergonha de ficar aqui no mesmo tempo do que nós? Porque essas pessoas são obrigadas a cumprir horário. Então elas estão lá no mesmo horário que os outros. E outro tipo de assédio, como também o Pedro já tinha feito, é um assédio em que a vítima é escolhida por algum motivo pelo assediador, e esse assediador começa de forma muito velada, deixar de lado, dar serviço além da capacidade, a quem dá outra capacidade, fazer festinhas, excluir, essa pessoa entra na sala, todo mundo fica rindo, menos essa pessoa. E esse assédio é individualizado. Também, novamente, os trabalhadores, os colegas são omissos, com medo de serem a próxima vítima. E tem ainda uma nuance, que também o Pedro falou, que é a questão do assédio discriminatório. Quando o assediador se utiliza de uma característica da pessoa, seja a sua orientação sexual, sua cor, seja o gênero, para a pessoa com deficiência, a partir dessa característica, ele fazer o assédio. Então aí começam, mas esse currículo que tu me trouxeste é uma barbaridade, só podia ser coisa de mulher.
ou trabalhadores adoentados. Isso aqui não é um hospital. Se vai estar com doença, vai para casa. Quer cuidar do teu filho? Sai para lá, tem 500 para essa vaga. Então, o trabalhador que se encontrar em qualquer uma dessas situações tem que se entender vítima de assédio. E eu aproveito, se tu me permite, Batista, nós fizemos uma cartilha, no Ministério Público do Trabalho, que faz com que o trabalhador tenha todas as características do assédio moral, como denunciar, onde denunciar, que pode ser feito lá no Ministério Público do Trabalho, para ter ciência do que é o assédio e como proceder. Como fazer para evitar que continue sendo vítima de assédio ou que seus colegas sejam vítimas de assédio. Isso está à disposição na Ramiro Barcelos 104, que é assédio do Ministério Público do Trabalho. Beatriz. Diante do que a Márcia falou, eu gostaria de falar um pouco assim, nós estamos falando muito nessa questão do modelo de gestão, por que e da onde vem a responsabilidade do empregador? Porque já foi dito aqui que o assédio, muitas vezes, ele até é horizontal, os próprios colegas se assediam, e mesmo assim o empregador é responsável. E por quê? Porque o empregador, como titular do empreendimento econômico, ele é destinatário tanto dos frutos, do lucro desse empreendimento, como ele é responsável por todos os ônus. E porque a nossa Constituição Federal elegeu como princípios fundamentais o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana, e aí então vem os direitos de personalidade, o empregador é obrigado a respeitá-los. Falaste no início, Márcia, da confusão que isso gerou, e ao longo da história, quando se lê a doutrina, se vê, porque como existe a subordinação e o chamado poder diretivo e disciplinar do empregador, aí vem a confusão. Até quando o empregador pode, o que ele pode fazer na gestão do seu negócio. E hoje é claro isso, a doutrina é absolutamente clara de que o valor social do trabalho é um dos fundamentos da República, e os direitos de personalidade do trabalhador, eles não se desgrudam dele, vamos dizer assim, enquanto ele está no trabalho. Porque antes se fazia tal confusão que, por exemplo, hoje nós vemos, inclusive esses dias havia uma notícia, me passaram um e-mail de um empregador que achou que podia imprimir um castigo físico num trabalhador. Claro, estou falando aqui numa situação até estereotipada, mas enfim, essa é a confusão. O poder disciplinar, o poder diretivo, eu quero mais lucro, eu quero ganhar mais. Então, tudo bem. Mas o trabalho escravo ainda existe. E a política de metas, escravo, né? E a política de metas, que é uma política que ultrapassa a boa política de metas, porque o incentivo para que os empregados trabalhem, para que todos produzam, isso é ótimo. Eu, particularmente, não entendo essa política de gestão de humilhação, porque eu acho que, se nós formos olhar do ponto de vista psicológico, uma pessoa humilhada vai produzir muito pior. Uma pessoa feliz, que está bem integrada, ela vai ter muito mais condições de produzir, mas esse é um modelo de gestão que hoje é aplicado, e ele causa esse tipo de situações. E aí o empregador é responsável, sim, por tudo que acontece na empresa. Por quê? Porque se o assédio é horizontal, o empregador também tem que tomar conhecimento desse assédio. Ele tem que saber se o supervisor faz o assédio porque ele é despreparado ou porque ele recebeu uma orientação nesse sentido e também não sabe o que fazer com aquela orientação de fazer produzirem mais, não importa. A responsabilidade é do titular do empreendimento econômico, que ofere os lucros, e hoje não se tem dúvida nenhuma a respeito disso. É obrigado a fomentar um ambiente de trabalho saudável, e é saudável em todos os sentidos, ou seja, protegendo os trabalhadores, as pessoas que ali trabalham de males físicos, acidentes do trabalho, doenças profissionais, e também mais da alma, como disse a Márcia, né? Depressão, todas essas questões. Então, o ambiente de trabalho tem que ser sadio, tem que ser um ambiente onde as pessoas desenvolvam os seus direitos de personalidade, a sua dignidade, a sua honra. E daí vem a responsabilidade do empregador, essa teoria do direito do trabalho. Se discutiu muito tempo isso, os direitos fundamentais, que se chamam de direitos fundamentais, são os direitos de personalidade do empregado, de um lado, e o empregador, que é titular de um direito fundamental também, porque ele empreende uma atividade econômica, e a Constituição Federal também elegeu a iniciativa privada como um dos fundamentos. Mas aí nós aplicamos uma coisa que em direito se chama o princípio da proporcionalidade. A iniciativa, o empreendedor, ele vai até o limite em que ele estiver causando dano aos direitos de personalidade. A pressão que gera a depressão, né? E a prevenção, qual é? Pois é, a prevenção para nós é o fator fundamental, porque quando chega ou no judiciário ou na denúncia no Ministério no Ministério Público, o mal já está feito e essa pessoa já está adoecida. Sim. Então, nós buscamos, através do conhecimento mesmo, o que é, entender o que é,
o assédio, né? Nós temos a cartilha online no www.sintrajuf.org.br, onde todas as pessoas podem buscar informação, mas tem que ter também, acho que a gente buscar essa democratização das relações de trabalho, seja no serviço público, seja na iniciativa privada. Tem que haver um convencimento, isso é um trabalho de toda a sociedade, de que o trabalhador, para se comprometer ou para ter um trabalho de qualidade, ele precisa ter autonomia, o que ultimamente anda perdendo. A gente perde, cada vez o trabalhador tem menos controle do seu trabalho. E isso leva a esse tipo de meta, né? Sem a participação do trabalhador. Desculpa, mas é que isso é uma coisa que eu até ouvi do médico, auditor fiscal, não sabe qual é o resultado. E isso é uma coisa, se ele conhecesse, motivaria muito mais. Ele faz uma partezinha naquela linha de produção e o que vai ser o produto, ele não sabe. Eu costumo dizer, se vocês me permitem. Só para complementar a Mara, por favor, porque senão eu e o telespectador não entendemos. E a questão da solidariedade, isso é fundamental também, a gente desenvolver. Aí entra o papel do sindicatos, né? E entra também o papel das administrações de estar atentos ao que está acontecendo. A Margarida Barreto tem uma pesquisa, inclusive, das diferenças entre gênero, de como é que bate o assédio moral, né? As mulheres, 100% delas têm crise de choro. Ela faz agora os homens têm 100% pensamentos suicidas, né? Pela forma até de diferença de como lida com as emoções o gênero. É a repressão, né? Exatamente. O homem procura reprimir. Como para ele é uma humilhação a sua honra de uma forma muito mais brutal, ele tem pensamento suicida. E outra, é também um fator de aumento de alcoolismo nos homens, né? Mais do que nas mulheres. É a busca da compensação, né? Exatamente. E as mulheres têm um maior número também de depressão aí em função de dependência química, e acho que se a administração... mas o homem ele é mais suscetível a isso diante do assédio do que a mulher, na segunda pesquisa da Margarida Barreto. Então, se a administração tem realmente interesse em combater, tem uma decisão, ela precisa estar atento a isso. E precisa ter política também em relação à qualidade de ambiente de trabalho, porque os adoecidos são realmente o maior foco. Tanto dirigentes sindicais quanto adoecidos são o maior foco de assédio. E aí é preciso ter uma decisão da administração no combate. Pedro. A prevenção, só para pegar o gancho da questão da prevenção, é o fato de que algumas seguradoras já estão fazendo, né, a prevenção, né? Algumas empresas fazem o seguro contra ações, por exemplo, de danos morais, né, na questão, no caso de assédio moral. Isso é uma das formas que tem, quer dizer, é uma prevenção, na verdade, que não previne absolutamente nada. É o fato também da empresa apenas, ela tem a situação resolvida na questão de valores que tem, porventura, a pagar junto à Justiça do Trabalho. Moral, né? Mas eu gostaria só de colocar assim, é um tema novo para nós dentro do Ministério do Trabalho e Emprego também, né? Assim como nós temos algumas políticas públicas aí de combate ao trabalho infantil, de combate ao trabalho escravo, que é uma forma mais grave, eu diria, de assédio moral, nós tratamos também desse tema. E os trabalhadores que buscam, né, informações junto ao Ministério do Trabalho, a gente costuma fazer um tipo de reuniões de mediação, só para colocar aqui como é que são feitos o nosso trabalho. E em muitas oportunidades, essas situações, esses exemplos que a gente vem colocando aqui, são situações que a gente vivencia no nosso local de trabalho, né? Onde os trabalhadores buscam informações, não sabem o que está acontecendo, e a gente identifica como sendo de assédio moral e faz um tipo de reunião com a empresa e com o trabalhador quando ele se dispõe, né? E aí vem a questão que se falava aqui, a questão da prova, né, que é muito difícil, que é muito complicado. A questão da prova testemunhal é muito difícil, porque os trabalhadores, colegas, não se dispõem a fazer, de testemunhar, digamos assim, né, evitando o comprometimento, né? E é o seu emprego, né? É uma situação muito complicada. E aí os trabalhadores vêm até nós, eles têm situações muito complicadas, o pessoal chora, e aquilo que acontece lá no Ministério
Público do Trabalho, a gente tem que interromper as nossas reuniões e tal. Então, a gente consegue fazer, em algumas oportunidades, fazer com que a empresa faça, a gente firma com a empresa um termo de compromisso, para que essa empresa faça uma campanha interna, né, junto aos seus, principalmente o pessoal da área de recursos humanos, aos seus gerentes, aos cargos de chefia em geral, e dar conhecimento aos trabalhadores do que significa, aos trabalhadores como todo, o que significa assédio moral. Porque é a forma que a gente tem de dar esse conhecimento para a empresa, orientação, né? De levar essa orientação para dentro da empresa, fazer com que a empresa faça isso no seu local de trabalho. Márcia. Pegando um gancho no que o Jacob está falando, no Ministério Público do Trabalho nós temos o mesmo cuidado nos termos de ajustamento de conduta de colocar sempre duas questões. Uma forma de conhecimento dos trabalhadores daquilo que está acontecendo e como proceder no caso de acontecer novamente, que é muito importante para eles saberem que eles têm que necessariamente ter um canal onde o anonimato deles seja garantido, na maioria das vezes, para que eles tenham condições de levar uma denúncia adiante. E, em segundo lugar, uma campanha que geralmente a gente faz de âmbito maior. É um sigilo com responsabilidade. Com responsabilidade, mas é um sigilo que é um início apenas para depois se fazer uma investigação, não ser parte, só ser parte dali para verificar. E em relação à questão da prova, nós temos uma dificuldade que muitas vezes quando nós temos que ir ao judiciário, que é as audiências judiciárias são feitas de uma forma que, no meu ponto de vista, muitas vezes ainda não permitem que os trabalhadores assediados consigam, na hora de expor, terem o tempo necessário, terem todo aquele cuidado que nós, como temos mais tempo, conseguimos fazer no Ministério Público do Trabalho numa audiência, muitas vezes o juiz não pode. Então, o que é importante nós termos? Que o trabalhador sempre anote o momento em que ocorreu a agressão, quem estava presente, o que foi dito, quem disse, que tente nunca estar sozinho com o agressor, nunca estar sozinho com o assediador, que tente levar sempre a questão do assédio a um superior da pessoa que está assediando, que busque o sindicato, que tente dar visibilidade ao assédio, para que depois, se for o caso de nós termos que ingressar com uma ação no judiciário, o judiciário tenha provas para isso. Isso só para terminar, a questão do lado do empregador, uma forma que o empregador tem de saber utilizar, como a Beatriz falou, a questão de estimular o trabalhador a trabalhar, nós podemos pegar o consumidor. O que o empresário quer? O empresário quer vender mais, mas ninguém vê o empresário assediando os consumidores e usando táticas que ele usa com o trabalhador. Então, se ele quer a produção maior, ele pode pegar o exemplo do que ele faz com o consumidor, que é estimular de uma outra forma sem assediar. Sobre essa questão das audiências, falaste, mas é complicado mesmo, mas o que eu acho que é importante, eu acho que a audiência ela pode demorar o tempo que tiver que demorar. Acho que o juiz tem que ter essa sensibilidade quando se trata de um caso diferente, de ouvir, inclusive também, já tive casos agora, sou juíza do tribunal, mas já houve casos enquanto eu ouvia testemunhas de pessoas que não era assédio e tiveram também que chorar e nós temos que ter essa sensibilidade. Por isso eu falei na questão da multidisciplinaridade, que nós, juízes, também precisamos nos dar conta da feição psicológica do assédio, porque esse tipo de processo ele tem que ser instruído de outra forma, ele tem que ser levado em outra consideração, né? Porque às vezes tem elementos ali e o juiz tem que ter uma percepção de que aquilo é realmente sério e de que precisa investigar mais, talvez até para chegar na verdade, que é difícil a verdade real em processo, mas o mais próximo dela, vamos dizer assim, né? Acho que isso é uma conscientização, essa discussão que se faz agora e que não se fazia, porque nós já tivemos quantas condenações de indenização por dano moral. E eu mesmo, agora me recordando de um caso antigo em que era juiz de primeiro grau e era assédio moral. Eu condenei a empresa, mas eu não chamei esse nome, porque não se discutia dessa forma. Então, isso eu acho que é esse esclarecimento para todos e até para que nós, o Judiciário, também nos demos mais conta, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público e os sindicatos também têm uma função grande em denunciar isso tudo, até para nos alertar, né? Nós também temos, às vezes, aquele caso, como disse a Mara, da banalização, que não é uma vez que aconteceu uma situação que vai ser configurado como assédio. E temos casos mais graves e menos graves, porque temos pessoas que trabalharam mais tempo e, portanto, foram submetidas a muito mais assédio. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Nem sempre é nos processos judiciais também. Vem também essa coisa da banalização. É difícil, confesso para vocês, nós precisamos estar sempre atentos, mas acho que é um exercício que temos que fazer. A gente tem que fazer esse filtro também. Bem, nós estamos chegando, lamentavelmente, ao final do Democracia de hoje, aqui pela TV Assembleia. Vamos destinar 2 minutos exatos para cada um dos nossos convidados. Começando com a Mara Rejane Weber.
Bom, eu queria agradecer, né? Eu acho que esse debate foi bastante importante e o assédio é uma relação de poder, é um abuso de poder, né? Com o fim de prejudicar, de se livrar da pessoa. Então, a ferramenta de poder que as pessoas podem usar é o conhecimento também. É conhecer essa situação, conhecer o que é assédio, saber que não é culpa dele, que não é com quem está vivenciando isso, ter certeza de que não é sua culpa, buscar ajuda, não se isolar dos colegas, colocar essa situação, partilhar a sua dificuldade e a sua dor com os colegas, buscar o sindicato da sua categoria, porque ele tem um papel a desempenhar nessa proteção, né? O Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho. Acho que a denúncia é um fator também de empoderamento e de reação ao assédio importante. Por isso, é importante essa campanha também que está sendo lançada aí pelo Ministério Público do Trabalho, né? Se soma a outras campanhas, a nossa também, do Sintrajuf, e a gente está à disposição para sempre colaborar e prestar informações a todos que nos procuram. Obrigado, Mara Rejane Weber. Pedro Jacob. Agradecemos o convite ao Ministério do Trabalho. Rapidamente, só para lembrar de um fato, que a nossa CLT, lá dos idos dos anos 40, já tratava do tema, embora não se falasse em assédio moral, na questão da despedida indireta, né? Do trabalhador, digamos assim, a justa causa em que o trabalhador dava. Entre os itens lá se falava na questão do tratamento, na questão do rigor excessivo, do não pagamento de salário. Então a CLT tratava do tema quando não se falava ainda desse tema. Custos para a sociedade. O que significa para a sociedade ter um trabalhador adoecido, né, na questão por assédio moral? Né? Tem aí a questão que esse trabalhador vai para o INSS, a sociedade que paga. O seguro-desemprego, no caso de uma demissão, a sociedade está pagando. Custos para a empresa. A empresa, né, o que significa demitir um trabalhador? Significa um custo significativo para a empresa, né? E também admitir um novo trabalhador, qualificá-lo, isso é um custo para a empresa, né? E o custo maior para o trabalhador, né? Que tem essa questão do adoecimento, de busca de um novo emprego, enfim, a sua nova colocação no mercado de trabalho, a sua doença, enfim, o seu padecimento. E aí nós falamos aí a questão do alcoolismo, drogadição, são situações decorrentes muitas vezes do assédio moral e que a gente sempre fala para o pessoal da área de saúde para poder identificar, porque às vezes chega alguém lá com um sintoma de alguma doença que é naturalmente decorrente de uma situação de estresse no trabalho ou de assédio moral. Obrigado, Pedro Jacob. Beatriz Henke. O Pedro lembrou de que a nossa CLT antiga já realmente previa como causa de despedida motivada, demissão motivada do empregado, tratamento com rigor excessivo, mas não se discutia tanto isso porque os casos eram, acho que, muito pequenos. O que fomenta o assédio é o que nós falamos aqui, esse novo mundo do trabalho, onde se perdeu a solidariedade, né, no setor de trabalho, onde a competitividade é muito grande, onde nós estamos esperando a tolerância e o respeito às diferenças. Isso é uma questão da sociedade como um todo. Eu sei que a competitividade é necessária, as empresas precisam disso para sobreviver. Mas eu acho que o assédio é um custo muito alto para toda a sociedade. Ele gera muitas doenças e isso é custo também para as empresas, além de um maior custo, obviamente, ser o trabalhador. E por isso que eu acho que nós precisamos incitar a todos que nós lutemos contra o assédio. Em termos gerais, é certo que nós podemos conseguir trabalhadores produtivos e muito mais produtivos se nós estabelecermos métodos que sejam motivadores no bom sentido. E com certeza há muitos exemplos de empresas assim, porque não é possível que todas elas usem este método e que são muito produtivas e geram muito lucro. Então, eu acho que no momento em que nós pensarmos que o local de trabalho é um ambiente onde as pessoas passam a maior parte das suas vidas porque trabalham lá e ficam lá muito mais tempo nas suas casas e que nós podemos ver isso do ponto de vista de que todos possam ser tratados com respeito e produzam e trabalhem muito bem, eu acho que as empresas vão lucrar muito, os trabalhadores vão ficar muito mais felizes e a indenização que nós podemos depois condenar, como disse a Mara, ela não repõe e muitas vezes não tem mais o que se fazer, da tamanha
o estágio de uma doença, de uma depressão a que um trabalhador foi submetido. Então, acho que o que nós temos é que lutar para que nós consigamos esses valores como sociedade, dentro do ambiente de trabalho, que é o nosso local, que sejam resgatados. Obrigado, Beatriz Henke. Márcia Medeiros de Farias. Obrigada pelo convite, e eu vou focar essas minhas últimas palavras nos colegas dos trabalhadores assediados. Eu vou pedir que essas pessoas tenham, usando uma palavra que a Beatriz utilizou, um olhar mais solidário. Que as pessoas no ambiente de trabalho procurem ter atenção àquele colega que está sendo afastado, que não está sendo incluído, aquele colega que está sendo deixado de lado, aquele colega que não é convidado a participar, aquele colega que está sempre com a mesa com muito mais trabalho do que os outros. Enfim, que as pessoas tenham um olhar dentro do ambiente de trabalho solidário, um olhar que permita com que aquelas pessoas que estão sofrendo um abuso possam contar com o seu colega de trabalho. E sempre tendo em mente que se eu ajudar o meu colega hoje, eu posso evitar de ser a vítima do assédio amanhã, porque o assédio vai continuar se esse ambiente de trabalho não for modificado. E reiterar que nós temos uma cartilha onde tem os principais direitos e como agir para o trabalhador no Ministério Público do Trabalho, pelo telefone 3284-3000, que nós estamos à disposição dos trabalhadores do Ministério Público do Trabalho. Obrigado, Márcia Medeiros de Farias. Nós vamos chegando ao final do Democracia, aqui pela TV Assembleia. Falamos sobre assédio moral no trabalho. Um tema que precisa ser abordado muitas vezes. Certamente, aqui mesmo, neste espaço, nós tornaremos a falar sobre o assédio moral, as suas consequências e, acima de tudo, sobre a necessidade deste entendimento solidário, que não é apenas entre as pessoas, entre os trabalhadores, entre os colegas. É um entendimento solidário que ultrapassa esse âmbito, que chega às relações entre empregadores e empregados. Há muito tempo que se fala na discussão de quem tem razão aqui ou acolá, o trabalhador ou o empregado. Não, um absolutamente não vive sem o outro. Isto é muito antigo, todos sabem, mas pouco praticam essa realidade. Por isso nós estamos aqui nesse espaço trazendo uma desembargadora, uma liderança de categoria, uma procuradora do trabalho, um auditor fiscal do trabalho, capazes de levar não apenas a sua mensagem, mas principalmente fazerem a conclamação para que todos entendam que o mais importante é a postura solidária entre aqueles que estão lado a lado durante o expediente, mas aqueles que vão às suas casas e precisam levar a satisfação de ter convivido adequadamente com os seus colegas. Isso só se alcança com nível de compreensão, com solidariedade, repito, e acima de tudo com a vontade de produzir.